Acho Bom, que já pode estou iniciar, né? gravando. Boa noite a todos. Eu peço encarecidamente que daqui para frente todos fechem o microfone, todos. Somente quem vai apresentar e quem vai comandar a reunião e o doutor Aldo, e depois, se houver debate, a pessoa abre e coloca. Mas na hora das falas, todo mundo é para manter com o microfone desligado, senão dá interferência e a gravação fica péssima. Então, vou passar agora a palavra para o acadêmico Janedson, para ele abrir essa sessão. Boa noite a todos. Nós estamos agora representando a presidência da academia, na pessoa do Dr. Pedro Henrique Saraiva Leão, que está com um problema pessoal, que não pôde, por isso, comparecer conosco hoje à noite. Estatutariamente, eu, como vice-presidente, cumpro essa função. E essa função me é muito leve e me é muito agradável numa noite onde nós, além de termos uma figura competente, respeitável na medicina cearense, na pesquisa cearense, eu estou agora diante de apresentação, que vai ser feita há pouco tempo, dentro de pouco tempo, de um grande amigo, de uma pessoa que tem uma estima muito grande, que é o Dr. Aldo Ângelo Lima. Nós tivemos um curso da nossa vida em comum, a gente ficou muito próximo durante um certo tempo, no trabalho que nós fizemos em grupo na Sociedade Médica São Lucas. E, como vocês todos sabem, é extremamente fácil desenvolver carinho, amizade, afeto pelo casal Aldo Ângelo Lima e Noélia. Então, eu fico muito feliz. Já não via o Aldo já há algum tempo, apesar de a gente estar sempre com ele no radar da gente, né? Porque ele é uma referência, mas não via há algum tempo. Estou vendo agora virtualmente, mas já me alegra bastante o coração, sabe? Com certeza, a escolha do nome dele para essa conferência de hoje foi muito feliz. Isso é obra do nosso acadêmico Henrique Leal, que é muito preocupado com essas webinar. Nós estamos fazendo hoje a terceira, e acompanhando o raciocínio dele, eu acho, viu, Ana Margarida, que essa webinar vai ser uma atividade científica permanente na academia, ad eterno, talvez, mesmo que nós venhamos a ter no futuro, e é assim que a gente espera, as atividades presenciais. Essa webinar vão se perpetuar, se Deus quiser. Então, eu queria dar as boas-vindas ao nosso conferencista, doutor Aldo, dizer para ele da nossa alegria e passar a palavra para o próprio. Não sei se o Henrique quer falar alguma coisa antes, se não, eu passo a palavra ao conferencista para que a gente possa se deliciar e aprender muito com a sabedoria dele. Seja bem-vindo, meu amigo Aldo. Você está com a palavra. Janedson, eu preciso fazer a apresentação dele antes. Sim, lógico, a apresentação pessoal. Desculpe. Então, eu fico com a palavra, viu? Por favor. Bom, então, nós estamos com mais uma webinar da Academia Cearense de Medicina, que hoje vai ser proferida pelo Dr. Aldo Ângelo Moreira Lima. O Dr. Aldo Ângelo terminou seu curso de medicina em 1978. Em 1980, terminou seu curso de especialização em doenças infecciosas e, em 1983, terminou seu mestrado em farmacologia. Todos estes cursos feitos na Universidade Federal do Ceará. Em 1989, o doutor Aldo Ângelo terminou seu doutorado em microbiologia, imunologia e parasitologia pela Unifesp de São Paulo. Ele fez também o pós-doutorado de 3 anos de duração na Universidade da Virgínia. O professor Aldo é professor titular de farmacologia da UFC, é sócio honorário de várias sociedades científicas nacionais e internacionais, é membro da Academia Nacional de Ciências. O professor Aldo também é pesquisador nível 1 do CNPq. Ser pesquisador nível 1 do CNPq
corresponde a um selo de qualidade na pesquisa muito importante. Então, ele é também o pesquisador associado da Universidade da Virgínia, que corresponde também a um selo de qualidade internacional. Todos os dois títulos, pesquisador nível 1 do CNPq e pesquisador associado da Universidade da Virgínia, são títulos muito importantes porque correspondem a selo de qualidade em nível nacional e internacional. O professor Aldo já orientou 26 dissertações de mestrado e 24 teses de doutorado. O professor Aldo é um pesquisador muito bem-sucedido, de nível internacional, nas áreas de diarreia, desnutrição, enteropatia, barreira funcional intestinal, prevenção e tratamento da diarreia, impactos da diarreia e doenças intestinais sobre o desenvolvimento cognitivo. O professor Aldo Ângelo hoje nos brindará com a excelente palestra, excelente e, eu diria assim, que motiva muita curiosidade. Palestra Doenças diarreicas na infância e impacto no crescimento e no desenvolvimento cognitivo. Então, o professor Aldo Ângelo terá de 50 a 60 minutos para a sua palestra e depois teremos uma rodada aí, se necessário, até de 60 minutos para a pergunta. Então, a palavra com o professor Aldo. Eu queria agradecer à Academia Cearense de Medicina, a pessoa do presidente, né, inicialmente, o Dr. Pedro Henrique Saraiva Leão, e também o convite do acadêmico e, obviamente, da comissão de gestão desse webinar, né, na pessoa do professor Henrique, que realmente não foi arguinte da minha dissertação de mestrado, por conseguinte, é um prazer estar aqui presente nesta assembleia, né? Bom, eu queria dar início, porque o assunto, realmente, não sei se a tela está transmitindo bem, né? Mas eu acredito que eu estou vendo aqui. Não sei se está todo mundo ok aí com a tela. Aqui está perfeito, professor. Tá bom. Eu não tenho alguma... Deixa eu tirar aqui, minimizar aqui a minha tela, que está com alguma coisa aqui no meio. Tá? Bom, eu queria aproveitar o tópico de doenças diarreicas na infância, impacto no crescimento e desenvolvimento cognitivo, e colocar aqui um tópico bastante importante e de prioridade na medicina, que seria que é a pesquisa translacional aplicada à medicina. Nesse primeiro slide aqui, eu queria dizer aqui o conceito do que é pesquisa translacional. E nós vamos colocar alguns exemplos mais adiante nesses trabalhos, né, tocando mais nesse ponto da pesquisa translacional. Então, pesquisa translacional, pela definição, é a pesquisa que tem seu início na ciência básica e sua conclusão na aplicação prática do conhecimento. Eu selecionei aqui alguns trabalhos que eu vou ter nessa sequência, né? Primeiramente, falar de uma pesquisa básica que gerou realmente uma aplicação prática de medicamentos, né, na medicina, e, em seguida, falar de pesquisas mais recentes, que também tem esse exemplo que a gente vai colocar aqui. Bom, eu queria citar aqui que não se faz pesquisa translacional em medicina sem você ter uma formação acadêmica importante, né? Então, é bom citar aqui e agradecer ao mesmo tempo, né, ao longo do tempo, a pós-graduação em farmacologia, que é uma pós-graduação já bastante estável, de sênior, né, de 43 anos. E se a gente olhar aqui o número de dissertações e teses, é algo mais do que 527 dissertações e teses, né, além da parte do mestrado profissional, que já tem mais de 38. Dizer que, particularmente aqui, nós temos uma ligação e uma fundamentação dentro da Faculdade de Medicina com a unidade de pesquisas clínicas. Hoje, ela é denominada de Núcleo de Biomedicina. Esse núcleo tem
foi criado há 33 anos, né? E tem compartilhado muito dessa formação acadêmica juntamente com a pós-graduação em farmacologia e mais outras pós-graduações que a gente também associa aqui de ciências médicas, microbiologia, além de 2 outras mais, né? Bom, é bom aqui a gente citar que essa foto aqui ilustra aqui uma disciplina de cardio-renal, onde você vê aqui o professor Manassés Claudino Fontelli, o professor Roberto Soares de Moura, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e bem aqui atrás eu posso citar aqui uma pessoa que talvez vocês identifiquem como sendo eu bastante novo a essa época, né? Bom, o exemplo que eu queria citar inicialmente de pesquisa básica e que gera produto para aplicação na medicina é esta aqui que eu queria citar, que foi uma pesquisa que nós iniciamos na área na orientação de mestrado dentro da farmacologia, e aqui nós vamos resumir. Se a gente olhar aqui esse resumo publicado no Congresso Brasileiro de Fisiologia, esse trabalho tem esse título aqui, Efeitos das toxinas do Vibrio cholera e da Escherichia coli no rim perfundido. À direita aqui nós mostramos a época, em 1983, o suprimento de água no município de Pacatuba. Observar que essa fonte de água a gente assume que é bastante contaminada. E, à época, a Universidade de Virgínia iniciou uma colaboração com a Universidade Federal do Ceará e, na época, o professor Guerrante estava fazendo o isolamento de etiologia de diarreias, doenças diarreicas, e tinha acabado também de descobrir um mecanismo novo de diarreia associado com a Escherichia coli. E se a gente olhar aqui essa placa, ela identifica, por exemplo, a cultura que se fazia no Hospital das Clínicas dessa pesquisa. E aqui nós temos colônias de Escherichia coli, que na época foi isolada. Então, o professor Guerrante com o professor Manassés, a gente discutindo, tivemos a intenção de usar toxinas bacterianas que pudessem ter alguma alteração funcional num rim isolado perfundido. Essas toxinas eram uma ferramenta farmacológica importante, porque essa bactéria isolada de Pacatuba, né, a Escherichia coli, na época tinha sido identificada uma toxina chamada de termoestável, né, que está aqui o peso molecular, de 1,9 Dalton, e essa toxina tinha um mecanismo bastante específico e que poderia ser utilizado como uma ferramenta para exploração de funções, principalmente de transporte ali no túbulo renal à época. Se a gente olhar aqui um pouco adiante, esse trabalho publicado, resultante dessa pesquisa, aqui no final tem essa conclusão. E essa conclusão traduzida, na época a gente tinha elucidado que os efeitos dessa toxina termoestável da Escherichia coli tinha a capacidade de regular o transporte tubular de sódio. E provavelmente essa ação, que era bastante específica, por ser uma concentração bastante baixa da toxina, a gente tinha sugerido que existiria um hormônio endógeno que pudesse estar fazendo também esse controle de transporte de hidroeletrolítico no rim. Bom, isso um pouco mais adiante, né? Obviamente que resultou na descoberta da guanilina, e aqui nós temos o professor Mark Curry, num seminário aqui na UFC, em 2014, que praticamente um ano depois, ou praticamente meses depois, descobre o hormônio chamado de guanilina, que interage com o mesmo receptor dessa toxina termoestável da Escherichia coli que a gente havia trabalhado nesse mestrado. Bom, isso é interessante e isso não é um prêmio Nobel, mas à direita aqui, mas é uma celebração dos 70 anos da Faculdade de Medicina, onde foi escolhida essa pesquisa como uma das principais pesquisas ao longo desses 70 anos, premiadas para receber essa homenagem. Então, a gente ficou muito satisfeito e feliz com essa homenagem, e vocês podem sentir isso. Bom, o fato é que essa toxina, se você olhar aqui, é um peptídeo de 19 aminoácidos, e a guanilina, se você olhar, tem uma estrutura muito semelhante a essa toxina
da Escherichia coli que a gente está tentando apontar aqui agora, né? Deixa eu ver se eu ajeito o mouse. Um momento. Isso. Ele aponta, mas... Tá bom, pontou agora. Bom, se a gente olhar a guanilina, ela tem uma estrutura de aminoácidos semelhante aqui, com 15 aminoácidos, semelhante à estrutura da toxina, ou enterotoxina da Escherichia coli. O fato é que essa estrutura permitiu o desenvolvimento de fármacos. Hoje nós temos esse fármaco linaclotide, que tem uma ação bastante específica também, e uma estrutura semelhante à guanilina, e tem uma ação bastante específica nesse receptor que a gente está apontando agora, que é o receptor da guanilina e da toxina termoestável da Escherichia coli. Se a gente olhar aqui numa célula intestinal, essa toxina ela estimula esse receptor, e esse receptor também é uma guanilate ciclase que gera a síntese de GMP cíclico. E a gente sabe que esse GMP cíclico ele é bastante potente como mensageiro intracelular. E observe que ele tem ação regulando o transporte de absorção de sódio e secreção de cloreto. Por isso é que essa toxina causa secreção e diarreia, assim como o hormônio guanilina tem esse efeito semelhante a essa toxina. Observar que, além desse efeito, o GMP cíclico, ele pode passar para a lâmina própria e estimular o sistema nervoso entérico, e isso resulta num aumento da motilidade intestinal. Além do que, você tem também esse GMP cíclico, que pode também ser absorvido, e também estimular fibras aferentes de dor ao nível da lâmina própria, e você minimizar a dor associada aí com essa estimulação. Além do que, esse GMP5 também bloqueia a fosfolipase A2, e você, então, bloqueando essa fosfolipase A2, você diminui a formação de prostaglandina e leucotrienos, que tem participação no processo inflamatório intestinal. Então, esse mecanismo, potencialmente, então, tem essa fisiologia aí associada, que resulta numa patobiologia da toxina e numa ação funcional que a gente está chamando aí da guanilina. Se a gente olhar esse quadro aqui à direita, observe que esse é o efeito original que foi descoberto, observar que a toxina reduz aqui o transporte proximal no túbulo renal, e se a gente olhar aqui um pouco à direita, observe que essa redução do transporte de sódio hoje é bem associada com a redução nessa transcrição de RNA desse transportador de sódio com próton e hidrogênio, e também a expressão dessa proteína ao nível da mucosa intestinal. Hoje nós temos um conhecimento bem mais amplo desse mecanismo, e o que eu queria citar era a aplicabilidade resultante dessa pesquisa. Observar que aquela substância que eu citei, farmacológica, linaclotide, que é semelhante à estrutura da guanilina, ela tem uma aplicação muito prática, e o professor Janetes, o doutor Janetes, aí deve estar conhecendo que essa substância está associada com o benefício de tratar sintomas abdominais e intestinais e, obviamente, que é a constipação crônica idiopática. Hoje também nós temos outro fármaco chamado plecanatide, e os dois estão aprovados na Food and Drug Administration e que resultaram por conta dessa pesquisa básica aí que vocês ouviram, esse fechamento, né? Então, isso nos dá um exemplo do que a gente chama de pesquisa básica, que inicia apenas com esse conhecimento bastante básico, mas que resulta nessa aplicabilidade aí na medicina de tratamento de doenças. Bom, nós vamos passar agora para aquela sequência de trabalhos que a gente também vai dar enfoque neste aspecto de medicina translacional a partir da pesquisa básica inicial, né? Nós temos aí alguns fatos principais em doenças diarreicas, que é bom a gente citar.
As doenças diarreicas, se a gente olhar, são a segunda principal causa de morte em crianças menores de 5 anos. Se a gente olhar aí as infecções respiratórias, agora nós estamos vivendo uma pandemia com a Covid-19, mostrando que ela realmente é impactante em termos de morbidade e mortalidade, sem falar na influenza e outras viroses respiratórias. Mas as infecções intestinais, as doenças diarreicas, elas estão associadas como uma segunda principal causa aí de morbidade e mortalidade, principalmente quando a gente olha aqui para crianças abaixo de 5 anos. Né? Se a gente olhar aqui essa diarreia, ela mata em torno de 525 mil crianças por ano, abaixo de 5 anos de idade. Isso é bastante importante a gente citar, porque basta dizer que os Estados Unidos atingiu agora 500 mil, que é exatamente essa cifra de morte por conta apenas da Covid-19, o que realmente é impactante aí, que a gente cita, né? É bom a gente dizer que uma proporção significativa dessas doenças podem ser contornadas, prevenidas com água potável, saneamento e higiene, e citar um fato bastante importante, que é a quantidade de episódios de doenças diarreicas, ou seja, a morbidade de doenças diarreicas por ano, atinge o valor de 1,7 bilhão de casos, e mostra que isso, apesar de não estar matando tanto quanto infecção respiratória, deve, e a gente vai falar aqui, deve impactar no desenvolvimento nutricional e cognitivo de crianças, principalmente ali abaixo de 5 anos de idade, né? E a diarreia é uma das principais causas de desnutrição, e principalmente ali em crianças abaixo de 5 anos. Nesse slide, a gente fala sobre um ciclo vicioso de doenças diarreicas, desnutrição e enteropatia. Observar esse ciclo vicioso que leva à desnutrição. E, recentemente, se a gente olhar aí essa lista de trabalhos, citamos esse trabalho de revisão do Guerrant et al., de 2008, que mostra que doenças diarreicas na infância não só causa desnutrição, mas como também altera a atividade física e o desenvolvimento cognitivo, além de atrasar, por exemplo, nesses estudos de coorte feitos em décadas aí na comunidade Gonçalves Dias, aqui em Fortaleza, tem mostrado um déficit de cognição ali em 7 a 8 anos de idade de crianças que tiveram uma incidência bastante alta de doenças diarreicas até os 2 anos de idade. Bom, a patobiologia dessa doença é um pouco complexa, mas a gente tem algumas coisas bem básicas. Nós sabemos que a doença diarreica, desnutrição e enteropatia leva à atrofia de vilosidades, e além de levar a isso, você tem alterações funcionais da barreira intestinal, então levando a redução da área de absorção, danos celulares que podem levar à inflamação e alteração de absorção de nutrientes, além de alterar essa função de permeabilidade intestinal, que é bastante estudada hoje, né? Se a gente olhar aqui essa foto acima, nós temos aqui a microvilosidade intestinal de uma criança normal, saudável. E se você olhar essa microscopia eletrônica aqui abaixo, você vê que essa microvilosidade intestinal, ou seja, o topo do vírus intestinal, está completamente destruído quando você tem aqui uma diarreia persistente, por conseguinte, uma desnutrição aí normalmente associada. Então, essas fotografias foram documentadas pelo colega Facundes Neto, da Unifesp, e realmente tem essa conotação. Bom, o primeiro trabalho que a gente gostaria de enfocar é o aspecto de causalidade das infecções intestinais. E esse trabalho foi recentemente publicado, se vocês olharem aqui a data, 2018, e ele tem uma importância porque mostra coisas bastante recentes que ainda não se tem um conhecimento tão abrangente ao nível clínico. Mas a revisão da literatura, a gente pode conotar que embora a mortalidade de diarreia tenha diminuído ao longo da década de 90, a incidência
e mortalidade de diarreias continua a ser um problema enorme. Nós temos vários trabalhos que conotam isso aí. E os estudos, por exemplo, de causalidade dessas doenças, normalmente está associado com estudos feitos ao nível de cuidados terciários, ou seja, cuidados que é ao nível ali de hospital, né? Então, representa então uma minoria de etiologias reais de diarreia ao nível de comunidade, né? E a aplicação recente de diagnósticos moleculares permitiu realmente a gente melhorar bastante essa detecção de causalidade de infecção e com a sensibilidade bastante significativa. E é isso que nós temos que mostrar nessa avaliação. Então, esse estudo que nós estamos apresentando, ele foi feito entre um coorte entre o ano de 2009 a 2014, nessa rede que a gente chama de MALED, que traduzindo é Malnutrition Enteric Disease, né? E tem esse título aí enorme que estudou a etiologia, fatores de riscos, interações de infecções entéricas e desnutrições e essas consequências para a saúde e desenvolvimento infantil. Então, se a gente olhar mais adiante, a gente vai ver o total de crianças estudadas, foi um N bastante significativo, e nessa figura você tem aqui os locais de coorte que foram utilizados. Nós temos aqui 3 continentes e nós temos aqui 8 coortes que foram utilizados. Nós temos um coorte feito aqui no Peru, outro que foi feito aqui no Brasil, e nós temos 2 na África, um na África do Sul, outro na Tanzânia, e aqui na Ásia nós temos 4 locais que foram feitos também esse estudo de coorte conjuntamente. Nós temos aí no Paquistão, na Índia, Nepal e Bangladesh. Observe que aqui nós temos crianças tanto de zona rural como zona urbana neste estudo de coorte. E 2 estudos, caso-controles, envolvendo desnutrição, foram feitos também nessa rede de pesquisa. Um aqui em Fortaleza e outro em Bangladesh, lá em Dhaka, Bangladesh. Bom, esse estudo é um estudo bastante dinâmico e de metodologia científica bastante arrojada. Observe que tem critérios de inclusões, a gente não vai citar todos eles, mas bebês saudáveis, registrados até o 17º dia após o nascimento, e vários outros critérios que eram exigidos para se participar no estudo. Além disso, nós tivemos vários critérios também de exclusão do estudo, ou seja, plano da família mudar diária de captação por 30 dias consecutivos durante os primeiros 6 meses de acompanhamento, a mãe menor de 16 anos de idade e vários outros parâmetros que foram utilizados para também excluir crianças durante o recrutamento nessa rede de estudo de coorte. Aqui nós temos uma tabela para mostrar para vocês de 0 a 24 meses, observar aqui essa dinâmica do protocolo experimental. Nós temos aqui vários parâmetros que foram coletados. Nós temos aqui um parâmetro de integridade funcional intestinal, nós temos parâmetros de inflamação intestinal, e nós temos aqui, por exemplo, eu estou tentando apontar, parâmetros que nós vamos falar agora de causalidade de infecção intestinal. E nós temos aqui incidência de diarreia que foram feitos em coletas mensais de amostra de fezes e também toda vida que a criança apresentava um episódio de diarreia, se coletava amostra de fezes dessa criança. Então, nós temos aqui também outras medidas, a antropometria eu vou citar, e vou citar aqui também, porque nós vamos abordar mais adiante, função cognitiva que foram medidas nos 6 meses e no 15º mês de avaliação dessas crianças. Bom, esse é o método específico, detalhado, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas é a especificidade do protocolo experimental dessa reação que a gente chama de cadeia de polimerase, PCR, né, muito utilizada hoje para fazer diagnóstico de COVID. Observe que
o volume de amostra que a gente usa nesse procedimento é extremamente irrisório, é de 1 microlitro. E é possível você fazer a detecção desses patógenos bastante específicos. Obviamente que essa metodologia tem um custo ainda não muito econômico, mas a gente cita aqui como é que está sendo lidado isso já ao nível de LACEN e ao nível de Fortaleza, né? Aqui nós temos esse cartão que foi utilizado para fazer o PCR dessas amostras. Observar que esse cartão ele tem a possibilidade de receber 8 amostras aqui nesses pequenos poços. Uma vez que você injeta essas amostras com os reagentes, você faz a centrifugação, em seguida você retira essa centrifugação, faz o fechamento dessa cartela, corta esse fragmento e coloca, então, essa placa, que é exatamente esse desenho que está aqui abaixo, né? Onde você tem a amostra colocada aqui, e ela, quando é centrifugada, ela passa para esses poços colaterais que você está vendo aqui apontado nessa minha coluna, né? Em seguida, você coloca nessa máquina automatizada para fazer a corrida do PCR em tempo real. Aqui nós temos um desenho mostrando essa cartela de uma forma mais específica. Observar que nós temos aqui a possibilidade, no caso aqui, de diagnosticar 29 patógenos em cada amostra. E se você olhar, cada poço, eu vou apontar aqui 2 poços, uma à direita, outra à esquerda, dessa coluna 1 de amostra número 1. E observe que à esquerda a gente tem um biomarcador para rotavírus, e à direita nós temos aqui um DNA, como é que se diz? De controle, né? Observar que ao longo desses poços nós temos esses biomarcadores. Com o seguinte, é possível, em uma amostra só, fazermos um painel de 29 patógenos para a etiologia de doenças diarreicas que a gente vai mostrar aqui. Bom, essa realidade diagnóstica ela já é palpável ao nível de LACEN, que eu cito aqui. O LACEN, por exemplo, tem essa plataforma aqui que a gente chama de Film Array gastrointestinal, é um painel de diagnóstico de infecção gastrointestinal. Esse painel dessa empresa, né, que é utilizada pelo LACEN, consegue detectar 22 patógenos, é um pouco menor do que esses resultados que nós vamos citar, mas se você olhar aqui à direita, inclui bactérias, parasitas e vírus extremamente, hoje, importantes associados com infecções intestinais. Mais importante aqui abaixo, citamos essa sensibilidade de 98,5% e uma especificidade de 99%, o que nos dá uma segurança de fazermos um diagnóstico de causalidade de infecção hoje intestinal. Já palpável. Esse exame ele não é um exame barato, mas o custo-benefício, o resultado desse exame, em momentos indicados de você ter que entender que tipo de micro-organismo está associado com a infecção intestinal, principalmente severa, moderada a severa, dentro do hospital, ele é bastante de benefício em termos de aplicabilidade da medicina. Bom, aqui nós temos uma tabela que eu não vou citar todos os parâmetros, porque nós citamos aqui crianças recrutadas, crianças em acompanhamento por 24 meses e assim por diante. E aqui nós temos os coortes feitos em rede Maled, que a gente citou, né? 8 países que participaram dessa rede. E aqui embaixo a gente chama atenção para o total de crianças que foram estudadas. Nós temos aqui 2.145 crianças que foram estudadas nessa rede. Observem aqui a quantidade de amostras diarreicas que foram coletadas, 6.625, com a validação extremamente elevada, significativa, de 96%. E aqui nós temos o total de amostras não diarreicas, aquelas amostras mensais que foram coletadas e validados também com a alta eficiência de 95%. Então, é um estudo robusto de amostragem, e nós temos aqui
é uma possibilidade de identificação de 29 patógenos, e nós vamos citar aqui os principais que a gente coloca aqui nos resultados. Aqui nós temos a incidência atribuída por 100 crianças anos de observação, e aqui nós citamos uma coisa interessante. Observe que esse diagnóstico por PCR comparado com a microbiologia original que foi feito também nesse estudo. Então, esse estudo teve 2 etapas, uma inicial com a microbiologia clássica, onde você faz a cultura das amostras e também ELISA, e agora a gente começa a fazer através de biologia molecular, chamado de reação de cadeia de polimerase. Observe que, em azul, que a sensibilidade, ou seja, a proporção de detecção desses patógenos aumenta sensivelmente com essa metodologia extremamente mais sensível e específica que a gente acabou de citar. Então, se a gente citar aqui Shigella, observe, significativamente você teve uma sensibilidade bem mais aumentada de detecção. Nós temos aqui uma coisa bastante nova que não foi detectada na microbiologia clássica, que é a documentação de um vírus chamado de sapovírus, que tem importância nessa etiologia ou causalidade de infecção intestinal, e vários outros patógenos que a gente cita aqui. Esse slide ele chama a atenção aqui de causalidade de infecção intestinal de 0 a 11 meses. Observem, eu não vou citar todos os patógenos, mas citar aqui pelo menos os 5 primeiros patógenos. Observe que rotavírus continua sendo um patógeno extremamente relevante nessa faixa etária de 0 a 11 meses. E nós temos vírus aqui relevantes, continuando aqui abaixo, adenovírus, sapovírus e norovírus, que nos diz respeito a essas causalidades importantes nessa faixa etária. A gente tem que dizer que, no todo, as causas virais realmente são mais predominantes nas infecções intestinais do que as causas bacterianas. E um menor percentual, nós temos aí as causas de protozoários. Aqui, observar que já no segundo ano de vida, de 12 a 24 meses, você tem uma mudança dessa lista dos primeiros 5 patógenos, para dar um exemplo, e nós temos aqui a Shigella assumindo essa posição aí de patógeno primário, principalmente de causalidade de infecção intestinal nessa faixa etária. E citamos aqui também vírus que continuam sendo importantes, sapovírus, rotavírus, adenovírus, astrovírus e norovírus. E nós temos bactérias, além da Shigella, como a Escherichia coli, que a gente citou lá no momento inicial, como exemplo de pesquisa básica translacional, e que continua aqui como um fator de associação com infecção intestinal. Bom, nós temos aqui nesse slide, apenas para citar Fortaleza, nós temos aqui, por países, os sites de coorte que foram realizados, observar aqui o Brasil, Fortaleza, e aqui nós fizemos um aumento dessa causalidade de infecção intestinal de 0 a 2 anos. Observar que de 0 a 2 anos nós temos principalmente, em primeiro lugar, associação com Shigella, depois nós temos rotavírus, depois nós temos sapovírus, adenovírus, e entrando aqui uma outra bactéria, Campylobacter jejunum ou Campylobacter coli. Então, hoje nós temos um conhecimento mais específico, mais sensível, e por conta desse tipo de abordagem de pesquisa feita com essa metodologia de biologia molecular. Mais recente também, nós citamos aqui o estudo coorte em Fortaleza, mas recente também nós fizemos um estudo de causalidade de infecção intestinal, e pela primeira vez na região do semiárido se conhece as causas primárias de infecções intestinais de 0 a 2 anos. E, mais uma vez, aqui a gente cita norovírus, adenovírus, rotavírus como sendo causas importantes, mas também nós citamos a Escherichia coli, produtora da toxina termoestável, que é a toxina que nós comentamos no início desse exemplo. Nós temos giardia e nós temos aqui uma Escherichia coli enteroagregativa também, bastante associada com infecção aguda intestinal na região do semiárido brasileiro. Esse é um outro estudo de rede. Nós temos aqui a participação de
de várias instituições. Nós temos a Unifor, nós temos a Universidade Estadual do Ceará e nós temos aqui a Universidade Federal. Isso é um estudo que foi induzido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e que resultou nesse conhecimento. Outra coisa importante que esse estudo traz é a sazonalidade desses vários patógenos. Se você observar o exemplo aqui em Fortaleza, observar que nós temos 2 picos sazonais de infecções intestinais. Observar que hoje a gente pode apontar quem está predominante nesse período de chuvas aqui, observar que a gente cita aqui em vermelho, principalmente Campylobacter, depois a gente cita Cryptosporídeo, depois a gente cita adenovírus e Escherichia coli enterotoxigênico. Se a gente for para cá, para o segundo pico, que ocorre em outubro, a gente também hoje consegue identificar quais são esses patógenos que estão acometendo essa sazonalidade desse segundo pico. Então, citamos aqui rotavírus, apesar da nossa vacina, mas a cobertura não é de mais de 90%, então acaba que você encontra ainda rotavírus aqui associado com infecção nessa faixa etária e com esse período sazonal que a gente cita aqui em outubro, né? Bom, esse é um importante conhecimento que eu acho que vale a pena ser aplicado e ser levado para uso na clínica de pediatria, porque nós temos bastante frequente essa morbidade ainda de doenças diarreicas sendo atendida, né? Bom, outro ponto importante e que a gente consegue já falar um pouco aqui é que, como nós temos aí várias etiologias específicas de patógeno com infecção intestinal, hoje nós podemos dizer que é muito difícil você, usando a parte clínica de sintomatologia e sinais, você atribuir uma associação bem específica de patógenos. Nós temos apenas que citar apenas 2 patógenos, eu citaria Shigella e rotavírus, e você consegue atribuir uma síndrome bem associada com essas características clínicas. Fora esses 2, os outros praticamente você não difere muito bem quando você usa essa sintomatologia clínica da doença, né? Mas se a gente olhar aqui a Shigella, observe que você tem, além de sangue presente nas fezes, nós temos a presença de febre, duração normalmente mais prolongada, acima de 7 dias, desidratação e com a frequência bastante alta de fezes nas 24 horas. E aqui no rotavírus nós podemos associar febre, desidratação, vômitos e também uma alta frequência de fezes nas 24 horas. Então, fora isso, é bom a gente entender que nós não podemos ter um diagnóstico preciso com a base clínica totalmente, mas pelo menos essas 2 aí a gente consegue fazer uma identificação com essa síndrome que a gente apontou agora. Bom, em resumo desse primeiro trabalho, né, nós temos que o diagnóstico molecular quantitativo melhorou as estimativas de cargas específicas de patógenos e diarreia infantil no ambiente comunitário. As causas virais, a gente citou aí, predominam. A gente consegue hoje documentar 62% das causalidades de infecções intestinais usando esse diagnóstico molecular e 36% são causas virais. E nós incluímos aqui o sapovírus como sendo novo, uma informação nova e bastante frequente nessas causalidades. E citar Shigella como tendo uma carga muito alta e uma alta incidência, principalmente ali no segundo ano de vida, coisa que normalmente a gente não tinha esse conhecimento porque associava muito a disenteria somente com a Shigella, e hoje nós sabemos que a disenteria não é um sintoma muito específico que você possa fazer o diagnóstico ou melhor, sensível, embora seja específico, para fazer o diagnóstico de Shigellose na infância. Bom, esses dados, obviamente, que podem melhorar bastante o controle de diarreia nesses locais de poucos recursos, né? E nesse segundo resumo desse trabalho, mostramos aí que
Menos de 1 em cada 5 episódios de shigellosis foi acompanhado por sangue, mostrando que a presença de sangue, embora seja muito específica, ela é pouco sensível para fazer esse diagnóstico, comentamos aí anteriormente. Dizer que alguns patógenos são associados com déficit no crescimento. Citamos aqui, por exemplo, a Escherichia coli enteroagregativa, a Giardia, enquanto que outros são associados com diarreia e déficit no crescimento. Citamos aqui Shigella, Campylobacter e Norovírus. Então, é bom a gente começar a destrinchar e entender que, às vezes, você tem patógenos sem ter diarreia, e isso está levando também a um déficit no crescimento, e é uma avaliação muito importante que a gente documenta através desse trabalho, né? E outros estão associados com diarreia, especificamente, como citamos aqui, rotavírus, sapovírus, adenovírus e a Escherichia coli enterotoxigênica, que foi aquele exemplo que a gente citou ali no início dessa palestra. Bom, esse segundo trabalho que a gente gostaria de citar, também recente, de 2018, ele mostra que esse diagnóstico quantitativo molecular permite você fazer associações bastante específicas com parâmetros nutricionais em crianças até 2 anos de idade. Observe aqui efeitos específicos em locais de infecções combinadas de enteropatógenos aos 2 anos de idade. Aqui nós estamos medindo o parâmetro Z-score de comprimento por idade, e observar que quando você tem todos os patógenos e todos os sites, que é essa bola escura aqui, obviamente que tem um déficit quando você tem esses patógenos aqui todos associados nessa incidência, né? E aqui a gente cita que bactérias e protozoários são micro-organismos mais associados com esse déficit nutricional, ao passo que vírus, praticamente, você não tem uma associação significativa que foi observado nessa avaliação. Aqui nós temos um gráfico bem mais específico, mostrando patógenos específicos associados com déficit nutricional. Observar que Shigella, aos 2 anos e aos 5 anos, você tem realmente uma associação de déficit nutricional significativo. Aqui, aos 2 anos, a Escherichia coli enteroagregativa, Campylobacter, e mais adiante nós temos aqui norovírus, principalmente aqui aos 5 anos de idade, existe essa impactação de longo prazo, e a Giardia, impactando aqui a desnutrição, principalmente ali nos 2 primeiros anos de vida. Então, esse conhecimento específico realmente foi permitido e é bastante salutar que se leve em consideração em termos de prevenção e tratamento desses patógenos, né? Bom, nós temos aqui um desenho onde a gente tem aqui uma patobiologia de desnutrição associada com esse déficit de crescimento. Esses trabalhos que estão citados aqui, né, foram feitos no IPRED, observar aqui as crianças do IPRED. Aqui nós temos a equipe do IPRED, a enfermeira, no caso, a Alessandra, o nosso pediatra, né, do IPRED, e o Dr. Guerrante, aqui da Universidade de Virgínia, e, obviamente, que uma equipe de agentes de saúde, e estamos presentes aqui também nessa forma. Observar que, nesse estudo, em crianças desnutridas, comparado com crianças com controles, foi observado que a presença de sintomas como diarreia, tosse, febre e esse biomarcador de mieloperoxidase, que é um biomarcador de inflamação intestinal, está associado com a presença de proteína C reativa no sangue, aumentada, com o seguinte, uma conotação de infecção sistêmica, e essa infecção sistêmica, se a gente olhar, está associada, por incrível que pareça, com o aumento da secreção do hormônio do crescimento, mas só que ao nível de fígado, esse aumento dessa inflamação diminui a produção de fator de crescimento, como o fator de crescimento de insulina e a sua proteína receptora, chamada aqui de IGF-BP3. Observar que a diminuição desses fatores, obviamente, que levam
positivamente a um déficit no crescimento da criança. E essa patofisiologia, praticamente, a gente conseguiu documentar fazendo esse estudo caso-controle aqui em Fortaleza, no IMPRED, com os colegas da pediatria. Bom, em resumo, esse trabalho tem mostrado para a gente que infecções subclínicas e a quantidade medida de patógenos, citamos particularmente aqui 4 patógenos, Shigella, Escherichia coli enteroagregativa, Campylobacter giardia, tiveram um impacto negativo, substancial aí no crescimento linear das crianças até os 2 anos de vida. Em alguns casos, nós verificamos isso também até os 5 anos de idade, como citamos ali o norovírus, né? E citamos aqui que reduziu com sucesso a exposição a esses patógenos, obviamente que tem um impacto de você reduzir esse processo de desnutrição infantil nessas crianças. Bom, esse estudo aqui citado, publicado também recente, de avaliação de atividade cognitiva na criança, né, e interação com infecção intestinal e vários fatores, realmente foi bastante importante, porque corrobora com estudos anteriores que foram feitos aqui em Fortaleza, de coorte, lá na década de 90, principalmente, né? Aqui nós citamos essa escala de Bayley, que mede exatamente essa função cognitiva. E é bom a gente citar que habilidade cognitiva, ela está associada com cinco habilidades, principalmente. Nós podemos resumir como habilidade de pensar, a razão, memória, resolver problemas e também de aprendizagem, né? Se a gente olhar essa escala, foi desenvolvida pela psicóloga Nancy Bailey, da Inglaterra, e obviamente que consegue fazer essa medida bem específica. Esses testes cognitivos, eles foram bastante padronizados, então teve um treinamento bastante rígido e exigente, consistente nesse estudo de coorte que a gente citou anteriormente. Conseguiu, então, medir 3 escalas aqui que a gente cita. Essa escala cognitiva, que a gente acabou falando aí das habilidades, mas também tem uma escala que mede linguagem e atividade motora. Isso, então, foi possível ser feito nesse estudo de coorte, chamado de MALED, aos 15 e 24 meses de acompanhamento dessas crianças. E esse desenho, ele resume bastante essa coleta de informação e a análise multivariada que foi feita com aquela amostragem robusta e que permitiu chegar a conclusões bastante específicas. E hoje nós sabemos, sem citar outras causas secundárias, hoje nós sabemos que a presença de patógenos intestinais, principalmente ali sem levar a doenças diarreicas, está associado com um efeito positivo em causalidade de doenças, incluindo doenças diarreicas, e também influencia negativamente a concentração de hemoglobina. E esse efeito está relacionado negativamente com o desenvolvimento cognitivo que foram feitos nessas crianças naqueles 2 períodos de tempo. É bom a gente citar que a vitamina B6 e folato participa também nesse processo, ou seja, deficiência, principalmente dessas vitaminas, conseguem também ter um impacto negativo no desenvolvimento da criança. E se a gente olhar esse gráfico, é interessante, porque eu vou me concentrar nesse gráfico aqui à direita, observar que o crescimento e desenvolvimento do cérebro humano, que ocorre nos primeiros 2 anos de vida, é exatamente nesse período você tem uma maior morbidade por essas doenças que a gente acaba citando aqui. E observar que a criança, quando nasce, tem essa plasticidade neuronal aqui que a gente observa nesse quadro. E à medida que ela evolui, até os 2 anos, observe que essa plasticidade, essa interconectividade neuronal fica bastante intensa e, obviamente, que fica madura já, se assemelhando aqui com o cérebro de um paciente, de uma pessoa adulta, né? Então, essas infecções, obviamente, que
que ocorre até os 2 anos de idade impactam esse tipo de formação e, obviamente, que uma vez que você não forma essa plasticidade neuronal, esse desenvolvimento neuronal cerebral, você tem uma perda para sempre dessas conexões. Então, você tem um déficit cognitivo aí silencioso e que nós citamos aí que ocorre principalmente quando você tem presença desses patógenos sem mesmo causar doenças diarreicas. Então, essa revelação desse estudo é consistente com estudos anteriores que a gente tem feito aí na década de 90 e que chama a atenção da gente para a importância de você realmente prevenir e tratar esse tipo de patógenos que causam infecções silenciosas em crianças, principalmente nessa faixa etária. Em resumo desse trabalho, nós podemos aqui dizer que a detecção de enteropatógenos em fezes diarreicas e não diarreicas estão negativamente relacionados ao desenvolvimento cognitivo da criança. E os efeitos de enteropatógenos no desenvolvimento cognitivo são mediados pelas doenças, ou seja, a prevalência, a incidência dessa doença e principalmente ali concentração de hemoglobina. E citamos também ali folato e vitamina B6. Citamos B12, mas a B6 é mais impactante do que a vitamina B12 nesse processamento de desenvolvimento cognitivo, né? E, por conseguinte, reduzir essas doenças e a melhoria na área de recreação e ambiente, e ingestão de alimentos significativos e importantes nessa faixa etária, vai ser importante para você fazer esse tipo de prevenção dessa déficit cognitivo aí associado. Bom, nós temos 2 trabalhos que eu vou resumir agora, né, para finalizar, e mostrar também outro exemplo de pesquisa, que é também um exemplo de pesquisa translacional, que é o estudo da microbiota intestinal associado com desnutrição. Esse estudo, relativamente recente, mostra aqui, em resumo, a seguinte importância de avaliação. Observe que a microbiota intestinal de crianças aqui saudáveis que foram utilizadas foram transladados para camundongos. Então, essa microbiota, quando transladada, ou seja, inoculadas em camundongos, obviamente que o camundongo ele não sofre processo de desnutrição, ele continua saudável. Ao passo que, se você pegar essa microbiota de crianças desnutridas e infectar camundongos, ao longo de um tempo, ele começa a apresentar esse processo de desnutrição aí, bem caracterizado já ao nível experimental. Então, nós estamos trazendo aqui pesquisa clínica para ao nível laboratorial em termos de fundamentação, de entendimento dessa importância da flora intestinal dessas crianças. Aqui nós temos um outro tipo de fenômeno. Observe aqui a microflora da criança desnutrida, que foi inoculada em camundongos aqui, e normalmente esses camundongos, isoladamente, quando são inoculados, levam um processo de desnutrição, que citamos aqui, mas esses camundongos, quando feito a coabitação com os animais que receberam a microbiota de crianças saudáveis, observe que você previne a evolução de desnutrição aqui desse animal quando injetado com a microbiota desnutrida. É sabido que essa cohorte, esses animais têm um costume coprofágico e facilmente eles se contaminam, e essa invasão da microflora saudável foi importante nessa determinação desse efeito. Aqui nós temos um estudo mais específico. Observe que foi feita a cultura de 5 só desses principais micro-organismos da microbiota normal de crianças, e normalmente são mais invasivos. É o caso aqui que você nota quando tem essa coabitação. E observe que essa cultura ela foi agora inoculada em animais que receberam a microbiota de crianças desnutridas. Normalmente, esses animais evoluem para a desnutrição, mas quando você injeta apenas parte dessa microbiota mais invasiva,
saudável, você consegue reverter esse processo de desnutrição. Então, esse trabalho chamou a atenção, foi bem publicado e chama a atenção para a gente dessa associação de microbiota com o processo de desnutrição. Esse trabalho feito mais recente mostra um pouco mais desse experimento. E nós citamos aqui esse experimento, e aqui à esquerda nós citamos que, na realidade, nós temos um aspecto muito interativo de microbiota. Não precisa você ter 260 micro-organismos aí para levar um processo de desnutrição, mas foi identificado apenas 15 desses micro-organismos que são bastante interativos, interagem entre eles, e que estão associados realmente com a microbiota saudável ou microbiota não saudável de desnutrido. E aqui à direita nós temos realmente um gráfico bastante interessante. Não vamos entrar em detalhe de componentes principais, mas essa análise é bastante interessante e que gera esses centroides aqui que a gente cita. Observar aqui uma criança desnutrida que apresenta uma centroide de microbiota nessa localização, nesse ponto vermelho. Observe aqui em verde uma centroide de microbiota de crianças saudáveis. Então, você tem uma disparidade bastante visível aqui quando você tem essa análise feita com esse tipo de micro-organismo e dessa forma interativa. Aqui nós vamos citar apenas essa dieta aqui chamada de MDCF, que foi feita. Essa dieta, na realidade, contém uma composição de alimentos que induz o desenvolvimento da microflora normal. E observe que ela, quando foi feita aqui em crianças com desnutrição moderada, esse centroide aqui que você vê aqui, escuro, por exemplo, ele consegue se reverter aqui para uma centroide semelhante à centroide de crianças saudáveis, mostrando que nem toda dieta, por isso que às vezes você pensa que é só dar alimento que resolve o problema, mas nem toda dieta estimula esses micro-organismos da microbiota saudável. Por isso é que é preciso pesquisa desse nível para que você entenda que tipo de alimento e nutrientes possam induzir esse processamento de reversão da microbiota de desnutrido para microbiota saudável e capaz de resolver aquele ciclo vicioso que nós citamos no início de doenças diarreicas, desnutrição maior a infecções intestinais. Então, esse trabalho realmente chamou a atenção da comunidade científica e, a partir daqui, nós temos algo extremamente importante para fazer a translação. E hoje nós temos, por exemplo, outros trabalhos que a gente está avaliando. Nós temos uma dieta baseada na dieta dessas crianças que têm desnutrição nesse estudo MALED. Já conseguimos fazer essa composição e induzir desnutrição no animal experimental e estamos trabalhando com micro-organismos invasivos que consigam, então, fazer um processo de reversão e entender melhor esse tipo de nutrientes que possam estimular o desenvolvimento da microbiota saudável. Esse slide é um dos, eu acho que dos últimos que nós temos. Estamos próximos do encerramento. A gente mostra aqui a barreira funcional gastrointestinal. É bom que a gente cite que essa barreira ela hoje bastante interessante em termos de conhecimento, porque ela envolve realmente uma interação de células, e a gente mostra aqui nessa parte D essa interatividade, e a gente chama essa interatividade aqui de complexo juncional apical. E aqui nós temos a junção firme, nós temos as junções aderentes, e nós temos aqui as junções de desmossom. Essa junção firme aqui é extremamente importante ser mantida para que você tenha realmente a função dessa barreira funcional no trato gastrointestinal. E, recentemente, nós temos utilizado os nutrientes para melhorar essa barreira e reduzir lesão intestinal induzida por patógenos entéricos que a gente citou anteriormente. E esses dois trabalhos
esse aqui de 2007, do qual a Noélia entra como primeira autora, usando a lanilglutamina, que é um derivado da glutamina estável, e esse mais recente, publicado agora em 2020, mostra que realmente é um dos raros nutrientes hoje publicados e aceitos no estudo randomizado, controle duplo cego, né? E mostrando que nutrientes específicos podem melhorar essa barreira funcional gastrointestinal. Então, eu não vou entrar em detalhes desses resultados, mas apenas para mostrar que resultados in vitro experimentais dessa substância, melhorando a proliferação, a diferenciação celular e recuperação dessa clonagem de evolução da barreira funcional gastrointestinal, é possível ser transladado para fármacos como esse, que a gente chama de nutrifármacos, isso é importante para reverter alterações de barreira intestinal em crianças com deficiência ou desnutrição. Bom, nós temos aqui duas coisas básicas que é importante a gente citar. Observar que esse tipo de prevenção está sendo evoluído à luz desse conhecimento mais recente, mas a gente gosta de citar que existem principais medidas para prevenir diarreia: a água potável, saneamento básico, a higiene, a amamentação exclusiva é recomendável até os 6 meses de vida e, se possível, prolongada, a higiene pessoal e alimentar, a educação e saúde, e nós temos hoje a vacina de rotavírus. Apesar do Brasil ser um país de eficiência nessa parte de vacina contra o rotavírus, nós pudemos observar no estudo lá da rede do semiárido que a vacina, quando não feita com cobertura de 90%, você continua a ter causalidade importante de rotavírus em crianças na comunidade. E vimos ali o pico sazonal em outubro, que a gente mostrou no slide anterior. Bom, as principais medidas para tratar a diarreia, você tem aqui, inclui a reidratação, continua, antimicrobianos, com esse melhor diagnóstico de infecção por Shigella, né? E a proporção bem mais aumentada. Existe, obviamente, com a recomendação específica de uso de 2 grupos de antimicrobianos, fluoroquinolonas e macrolídeos. Nós temos suplemento de zinco. Citamos, mais recente, a importância da vitamina B6, a vitamina B12, o folato e o ferro, como importantes principalmente para reduzir ou prevenir o impacto cognitivo. O aleitamento materno deve ser um alimento que deva ser mantido mesmo num episódio de diarreia, e essa dieta nutritiva, que acabamos de citar alguns nutrientes, são importantes por conta dessas avaliações mais recentes que a gente documentou e aprecia bastante quando tem essa possibilidade de prevenir e tratar essas doenças. Obviamente que quando a criança tem uma diarreia persistente ou prolongada, ou seja, por mais de 7 dias, é recomendável, é um sinal clínico importante de risco para se indicar realmente um acompanhamento por profissional de saúde, ou seja, um agente de saúde ou já atendimento médico específico ao nível primário e secundário. Bom, esse estudo a gente não pode fazer isoladamente, observe que é um grupo enorme. Aqui nós citamos o grupo de pesquisas da Universidade Federal do Ceará, nós temos aqui vários professores e também agentes de saúde, o pessoal de pós-graduação que trabalha no laboratório e que tem participação ativa nessas hipóteses de campo que trazemos para dentro do laboratório. Aqui nós citamos o grupo da Virgínia, observar aqui o professor Guarante aqui atrás, que é um dos líderes nessa área e coordenador do grupo da Virgínia, e citar esse grupo aqui da rede internacional Maled, que a gente citou, e aqui só temos os principais investigadores. Obviamente que os principais investigadores já dão um time bastante enorme, que vocês estão vendo aí, e significativo aí para dizer que não são estudos feitos isoladamente, mas em grupo, que permitem
avaliações um pouco mais concisas, que possam ser transladadas para a aplicabilidade na medicina. Queria, então, encerrar com esse último slide, né? E ficar aí à disposição do grupo para alguma pergunta. Bom, a academia, então, agradece penhoradamente a palestra, brilhante palestra do professor Aldo Ângelo, da academia, principalmente a diretoria científica, que é o setor que promove essas palestras e essas webinários, e nós agora abrimos para o público, a oportunidade para o público fazer as suas perguntas e as suas observações sobre a palestra do Dr. Aldo Ângelo. Se alguém quiser, se inscreva, ou então simplesmente se demonstre que quer fazer a pergunta, se apresente. Eu tenho, já que ninguém quer fazer a pergunta, eu tenho uma pergunta. Aldo, naquele Sim. slide que você fez, que tem os múltiplos fatores ali interagindo, Sim. na análise, né, multifatorial, né, a regressão multifatorial que você faz, aquele Sim. número 0, alguma coisa, digamos 0,17, 0,20, aquilo ali é a significância ou é a dependência da variável dependente na variável independente? É o odds ratio de associação, entendeu? Então, nós temos aí a variável, normalmente, de desfecho, é a cognição, entendeu? E nós temos várias variáveis colocadas ali na regressão múltipla, ou seja, nós temos aí patógenos, variáveis de ambiente, variáveis de habilidade materna, nós temos aí concentrações de ingestões de nutrientes, né? E também episódios de doenças, né? E concentrações de hemoglobina. Esses são os fatores que estão aí sendo avaliados em termos de interação que possa levar ao desfecho da cognição, entendeu? E se eu não me engano, cada conexão daquela ali é uma seta, é isso? Sim, sim. Não. Então, quer dizer, tem uma direção. Então, Sim. quer dizer, é mais ou menos isso, né? Quanto uma variável depende da outra. De 0 a 1, quanto uma depende da outra, né? Se você olhar, não sei se pode ser colocado de novo a imagem, né? Mas eu posso fazer a tela novamente, né? Vamos ver se aparece. Se aparecer, é interessante a gente mostrar aqui específico, né? Eu acho que alguém tem que me liberar aí para poder assumir essa tela, né? Você teria que amplificar, porque está muito pequeno aqui. A minha vista, ainda... pelo menos, não enxerga. Não, tudo bem. Então é porque eu tenho que fazer essa... talvez agora dê certo, né? Pronto, então, se são você, setas. Então, se é você isso, olhar aqui, são setas, né? E, obviamente, que o valor positivo indica uma associação positiva, né? Essa seta vermelha é uma associação positiva. Essa seta azul, infelizmente, eu não faria essa cor, né? Botaria vermelho negativo e azul positivo. Mas se você olhar as setas azuis, elas têm um valor negativo, mostrando que doenças negativamente impactam a concentração de hemoglobina. Doenças negativamente diminuem o processo cognitivo na criança, né? Essa escolha de cor possivelmente foi feita por um republicano, né? Lá nos Estados Unidos. Mas, olha, outra coisa agora, saindo um pouco assim da sua palestra, do que você apresentou, mas ainda no tema, eu noto que hoje em dia o pessoal dá, quer dizer, uma série de especialidades dá muito valor à microbiota, né, intestinal, como causa de doença ou causa de bem-estar, ou seja, que a microbiota influencia muito, é isso? Sim. Já se conhece quais são os micro-organismos, que seria muito importante que o seu organismo fosse rico neles, sim,
excluiria, porque são negativos? Exatamente esses dois slides que nós mostramos aqui no final, esse aqui, principalmente, se eu aumentar, você tem aqui, por exemplo, 15 micro-organismos, mas alguns são definidos ao nível de espécie, mas alguns ficam na área de gênero só, né? Por conta da metodologia utilizada. Se você olhar aqui, bacteroides longos, né, e vários outros micro-organismos aqui citados, eles normalmente são específicos aí, associados com a microflora normal, né? Então, esses micro-organismos não só são... Essa publicação aqui, ela impacta porque ela começa agora a conectar não só a presença proporcional do micro-organismo, mas como também interatividade entre eles. Então, essa estatística de componentes principal aqui, ela permite você fazer esse processamento estatístico de interatividade, né? E observe que é possível você fazer centroides, né? E realmente, a partir desses estudos, esses dois estudos foram bem marcantes, porque eles não só desenvolvem metodologia de você ter uma estratificação menor de análise, né? Por exemplo, ao invés de analisar 260 patógenos, foi possível documentar a significância somente de 15 essenciais para você associar com microflora normal ou microflora de desnutrido. Então, esse é o conhecimento mais recente que provavelmente vai permitir a evolução hoje de nutrientes ou composição alimentar que vão impactar nessa mudança de estímulo a essa microflora, né? Principalmente normal, né? Se eu pergunto se eu estou entendendo corretamente, o centroide, pela interconectividade deles, um micro-organismo desse traria um agregado em torno dele de outros micro-organismos que funcionaria como fosse o centro de uma constelação, é isso? É como se você pegasse esses 15 micro-organismos e realmente simbolizasse essa centroide. Se você olhar esse ponto vermelho, ela marca, nessa análise de componentes principais, ela marca onde fica essa centroide comparado, por exemplo, com essa análise de micro-organismos de criança saudável. Então, você vê que tem uma diferença enorme de posicionamento quando feito por esse tipo de análise, né? E permitindo você realmente diferenciar esse micro-organismo. Não só por esse tipo de análise, mas você fazendo esse tipo de análise aqui de microbiota, você consegue ver que a interatividade deles, a proporção deles, tão diferente do que está mostrando aqui esse gráfico, quando você olha a criança desnutrida. Então, você não vai ter a mesma presença proporcional que você está vendo aqui, nem essa mesma interatividade. Então, isso é que gera a centroide. Entendeu? Obrigado. Posso fazer uma intervenção? Marcelo. Sim, prazer. Eu estou pedindo para falar, Marcelo Gugel. Fale, Marcelo. Tá. Parabéns pela exposição. Muito importante esse aspecto da pesquisa translacional, a passagem do laboratório para o experimento, da bancada e chegar à aplicação clínica, aplicação junto à comunidade. Eu queria trazer a lembrança que, na primeira metade dos anos 60, a professora Zélia Rouquayrol defendeu seu livro docência sobre a mortalidade infantil, focando as gastroenterites aqui em Fortaleza. Em 1982, eu publiquei um livro sobre a situação de saúde de Fortaleza e, analisando os indicadores de saúde, a continuidade de trabalho da professora Zélia Rouquayrol, que estudava a situação de saúde da capital. Esse livro eu mostrava que os óbitos do menor de 1 ano representavam 45% do obituário. E nós tínhamos uma mortalidade infantil da ordem de 107 por 1000,
com uma variação que ia de 98 para as meninas e a 116 para os meninos. Então, o risco de morrer dos meninos era 20% acima do risco feminino. E nesse trabalho a gente mostrava metade das mortes infantis, menor de 1 ano, eram mortes que aconteciam rotuladas como sem assistência médica. Não tinha nem atestado médico emitido por médico. E era interessante que eles tinham uma curva muito parecida, tanto a distribuição de idade no sem assistência médica, como a distribuição em termos de sazonalidade, o que mostrava mesmo a gastroenterite sendo a primeira causa de óbito em Fortaleza, no final dos anos, por volta de 1978, 80, ela era subregistrada e, do sem assistência médica, se fosse computado que pelo perfil fosse gastroenterite, elas ficariam até mais isoladas como a principal causa de óbito da nossa capital. Esses indicadores caíram de mortalidade infantil, mortalidade pré-escolar também caiu muito. Tem indicadores da área da nutrição, o indicador indireto, chamada mortalidade pré-escolar, é o melhor indicador indireto para avaliar o estado nutricional de uma população, do ponto de vista de saúde pública, é o que chama de índice Bengoa, e indiretamente você pode avaliar, quando não tem boa cobertura de sarampo, pela taxa de mortalidade por sarampo. Então, é um indicador indireto de desnutrição com problema de saúde pública. A questão que eu faço, que eu lhe indago, primeiro, caiu muito a ocorrência de gastroenterites, uma expansão do saneamento básico concorreu para isso, e a mortalidade caiu sobejamente graças à expansão da terapia com a soro-reidratação oral. E aqui deve ser louvado e reconhecido o trabalho da doutora Zilda Arnes, que dá o nome ao Hospital da Mulher. Não existe Hospital da Mulher, existe Hospital Geral e Maternidade, doutora Zilda Arnes, Neumann Arnes, que foi uma proposta que saiu da nossa academia para dar esse nome à revelia e a contragosto da nossa alcaidina na época. E a minha indagação é, já que você trabalha fala de um estudo que tem uma coorte, né? Em relação, se vocês, nessa coorte, ela pretende seguir a população por mais tempo, ou ela encerrou a coleta, e num tempo mais tardio, caso ela seja uma coorte que tem um grande financiamento e uma proposta, como tem sido as coortes de Pelotas e a coorte lá do Maranhão, se vocês vão conferir em momentos futuros a questão cognitiva dessas crianças, conforme a disposição que elas tiveram as gastroenterites. Era isso que eu tinha a comentar e indagar. Desculpe. Excelente. Não. Excelente, Marcelo, a sua revisão, né, de mortalidade nessa área, né? E como a gente falou ali no início, a mortalidade realmente aqui no Brasil, ela nunca foi, quer dizer, ela caiu de certo modo associada com todas as áreas, mas aqui na parte infantil nós tivemos realmente uma redução significativa, mas continuamos a ter uma morbidade ainda que se deva levar em consideração. Se a gente olhar aí esse último estudo de coorte, que foi feito mais recente, Fortaleza realmente tem uma morbidade por doenças diarreicas, uma das mais baixas, quando você compara com outros países que foram feitos aí nesse coorte. Mas, por outro lado, se a gente olha Desculpa aí, porque tem uns cachorros aqui. Lélia, você pode tirar aí os cachorros? Está atrapalhando aqui. Bom, deixa eu me concentrar aqui um pouco. Se a gente olhar aí
a carga de patógenos em crianças, mesmo sem diarreia, que foram avaliados mensalmente, Fortaleza apresenta uma das mais altas cargas de patógenos, significando dizer que, proporcionalmente, nós temos ainda uma presença muito grande de patógenos intestinais. Quando a gente olha os resultados dessa pesquisa, que nós avaliamos aí a parte cognitiva, né, e também a parte nutricional, é nessa presença de patógenos silenciosos, sem levar diarreia, você tem uma associação, principalmente de levar a desnutrição e também uma associação de levar a déficit cognitivo. É por isso que a gente, ainda hoje, viu, professor Marcelo, a gente consegue visualizar que tem uma importância ainda significativa de você fazer prevenção na comunidade. Nós estamos falando aqui de comunidade periférica de Fortaleza, né? E nessas comunidades você ainda tem realmente uma prevalência alta desses patógenos. O seguinte, a gente antecipa que está sempre causando, então, esse déficit de crescimento e déficit cognitivo associado. Então, é uma sociedade que eu acho que, para ter o benefício pleno, a gente só vai conseguir se realmente nós tivermos uma atuação mais ampla, como a gente citou ali, em termos de intervenção e prevenção, para que você realmente tenha uma ação efetiva, não deletéria, como a gente tem mostrado, não só aqui associado em Fortaleza, porque esse déficit cognitivo foi associado consistentemente, não só em Fortaleza, apesar da baixa incidência de diarreia, mas também em todos os outros sites que nós citamos aqui desse estudo Maled. Então, é importante a gente ressaltar isso, porque pouca gente leva ainda esse tipo de importância de conhecimento para a prática em termos de saúde pública. E aqui nós ressaltamos esse benefício dessas contribuições mais recentes desse estudo. Bom, o outro ponto que você citou aí, de se existe um plano de acompanhamento, obviamente que o primeiro estudo de coorte, que foi feito ali na década final da década de 80 e começo da década de 90, ele teve um acompanhamento ali de 7 a 10 anos, e foi por conta desse tipo de acompanhamento prolongado que se descobriu pela primeira vez o impacto das doenças diarreicas, não só na nutrição, mas como também no déficit cognitivo. Não só isso, também no déficit de atividade física e no déficit de acompanhamento educacional. Nós tivemos ali uma perda de 1 ano de escolaridade por conta de doenças diarreicas mais prevalentes nessas crianças até 2 anos de idade, quando foram avaliadas um período mais tardio, de 7 a 8 anos. É bom a gente também conotar aqui de que esses resultados desse coorte foi que levaram à formatação de um estudo mais robusto, que realmente foi esses trabalhos mais recentes que nós citamos aí, mostrando realmente que essa importância não só existe aqui nesses estudos avaliados em Fortaleza, mas agora de uma maneira extremamente mais contundente ao redor do mundo, em 3 continentes que foram feitos nessa rede Maled, né? Então, existe já uma avaliação de 5 anos, nós citamos aí resultados de déficit nutricional já de 5 anos, feito nesse estudo coorte, e existe uma possibilidade de se manter, vai depender muito de, você sabe, de financiamento e suporte, para que a gente mantenha esse estudo acompanhado de uma maneira de coorte mais feita em pontos específicos temporais e não da maneira tão intensa como essa que foi feita com avaliação 2 vezes por semana, né? Mas é a intenção, sim, ter esse acompanhamento mais prolongado por conta desse registro que se mantém de pesquisa dessas crianças, né? Então, esse estudo de coorte, você sabe, é um estudo extremamente não só complexo, mas dinâmico e caro, né? E exige que você realmente tenha
um financiamento bem prioritário para que você mantenha essas atividades. Mas, felizmente, nós temos um registro e, ao mesmo tempo, que um fichário de crianças robustas ali no núcleo de biomedicina e que realmente toma muito ali todo o hall do segundo andar ali do núcleo de biomedicina. Quem visitar ali esse núcleo vai ver que o arquivo de pesquisa desse estudo de coorte continuam presentes e ativo ao nível de banco de dados, permitindo que a gente não só mantenha esse registro, mas também possa ir fazendo perguntas para trás do coorte que a gente pode fazer novas avaliações. Dos exemplos dessas novas avaliações foi exatamente a possibilidade de você fazer um diagnóstico de PCR mais sensível e específico e que permitiu realmente você transladar nessa informação aí extremamente importante de você associar causalidade de infecções intestinais e, obviamente, que sazonalidade e associações com desnutrição e cognição. Eu queria fazer uma intervenção, posso? Sim, sim. Eu queria inicialmente parabenizar o professor Aldo pela brilhante exposição e, em segundo lugar, só uma curiosidade que, em parte, ele já tentou responder, considerando que o atual governo brasileiro fez um corte drástico no aporte financeiro para a pesquisa nas universidades brasileiras, como é que você está mantendo esse milagre de permanecer viva essa pesquisa? Bom, é importante, sem dúvida nenhuma, corte de verba para pesquisa houve, né? E a pandemia realmente tem assumido uma ação um pouco diferenciada agora no nosso ambiente de trabalho. É só para dizer que infecções respiratórias estão fazendo parte agora da pesquisa e fizemos de coorte aí na área intestinal, estamos transladando agora para a área respiratória e hoje praticamente os investimentos de pesquisa está sendo feito para a área de COVID. Então nós temos ali 3 projetos nessa área de humano, né, e investimento significativo, apesar dos cortes para outras áreas que houveram para a pesquisa, né? Então, é sempre uma luta acadêmica você manter esse perfil de conseguir investimento para a pesquisa. Eu acho que tem que persistir, você tem que realmente se dedicar e tentar manter toda essa perspectiva que você acha importante, que possa ser reconhecido, né, para investimento. Eu acho que isso é o que a gente faz no dia a dia. Alguém mais tem uma pergunta? O Ângelo, ele está na lista entre os professores da UFC mais influentes como pesquisador no rol das instituições universitárias brasileiras. A UFC conseguiu emplacar quase 15 nomes, salvo engano, e até chama a atenção que o Ronaldo Ribeiro, falecido já há 4 anos, ele ainda tem produção que consegue mantê-lo vivo como pesquisador. Então, está o Aldo junto do Ronaldo. Esperamos que o Ronaldo continue por mais anos e o Aldo, de forma permanente, sobreviva por muitas décadas e figurando no rol nessa lista de grandes pesquisadores da UFC. Eu vou precisar me ausentar agora, que eu estou em uma outra reunião com alunos meus. Parabéns pela iniciativa. Obrigado aí, Marcelo. Mais alguma pergunta para o Aldo? Bom, já que ninguém... Você vai fazer, Plínio? Faça. Inicialmente, eu queria parabenizar o professor Aldo pela brilhante apresentação. É um tema de extrema importância.
incluído nos principais temas de saúde pública. A pesquisa, os dados que ele mostrou realmente são profundos, de muita robustez. Mas eu queria fazer uma pergunta, Aldo, a nível local. Eu queria saber se o seu núcleo de pesquisa interage com as entidades ligadas à área de saúde do Estado do Ceará, com a Escola de Saúde Pública, com a Secretaria de Saúde do Estado, que eu vejo assim um ambiente extremamente interessante dessa interação desse seu núcleo de pesquisa com a aplicabilidade do que você já tem mostrado dentro do ambiente público. Essa seria a minha indagação. Pergunta bastante importante, viu, Plínio? E eu diria que agora mesmo, nesse ano passado para cá, a gente está tendo uma interação muito significativa aí com o LACEN, né? Por conta da necessidade de orientação acadêmica de algumas pessoas que trabalham lá dentro e que agora a gente está conseguindo realmente ver o quanto o LACEN tem de material ainda para explorar em termos de conhecimento científico que já está colocado, né, vamos dizer assim, e essas interações elas estão começando a serem mais factíveis, né? Por incrível que pareça, nesse momento de pandemia, né? E eu diria que ao nível de interação mais específico, de você ter assim uma ação direta na Secretaria de Saúde do município ou de saúde, eu diria que o nosso intuito ao longo desse tempo, e se você olhar, esses trabalhos são todos recentes, né, foi de tentar validar esses resultados da maneira mais robusta e significativa que a gente possa interpretar em termos de translação para a área médica, né? E eu acho que nesses últimos 5 anos, eu acho que ter conseguido trabalhar em rede de pesquisa e ter essa visão consistente desses resultados que foram mostrados permitem agora a gente influenciar não só ao nível local, mas ao nível de Organização Mundial de Saúde, que é o caso que já está sendo feito, né? Então, como nós temos aí uma importância global dessas doenças, elas realmente, diante desses resultados consistentes, elas estão sendo vistas como evidências científicas impactantes para você influenciar medidas de prevenção e tratamento. Então, eu diria que, finalmente, a gente consegue, depois de várias décadas de estudos, né, e mostrar a importância desse tipo de doença, né, na comunidade, né, e globalmente, a gente está chegando nesse fundamento. Você sabe que a ciência, para você evoluir até o estado translacional de aplicação, ela tem aí um tempo potencial. Eu acho que, depois de algumas décadas, felizmente, a gente vê nesse estudo de rede uma consistência de resultados que vai impactar nessa mudança de prevenção e medidas de tratamento em saúde pública. Uma coisa que eu posso citar aqui que, no momento, a gente tem que pode impactar bastante, vai ser realmente desenvolver terapias nutricionais que induzam microbiotas de invasivas saudáveis. E se você olhar a maioria dos trabalhos de microbiota, o pessoal usa um ou outro patógeno, e esse conhecimento mais de análise interativa e mostrando que a translação de microbiota de crianças para o laboratório consegue ter aquele postulado de código, de fundamentação, de causalidade, né?
isso demonstra que isso pode ser importante para o desenvolvimento de novos fármacos probióticos e pré-bióticos. Esse é um ponto factível hoje que a gente consegue visualizar, né? Antes a gente não tinha como fazer uma perspectiva de desenvolver, porque tem muitos fatores aí que a gente conotava anteriormente. Hoje a gente consegue ter uma definição mais apropriada. Então, eu acho que também notar que a barreira funcional gastrointestinal está lesada foi um dos eventos que aconteceu nessa rede de pesquisa que foi documentado, né? E, a partir dessa documentação, obviamente que está se investindo em perspectiva de você reverter essa lesão. E eu mostrei ali 2 trabalhos mais recentes que impactam essa lesão de derivados de glutamina, que, inclusive, está sendo muito utilizado para mucosite, por tratamento, né, antineoplásico, né, com quimioterapia, e acaba que nós temos aí uma perspectiva bastante importante, translacional, a partir desses momentos. Eu acho que, por incrível que pareça, é uma caminhada longa, mas que está dando para visualizar hoje com bastante perspectiva essa aplicação. Mais alguma pergunta para o Aldo? Parabéns, professor Aldo, pelos seus trabalhos e pela sua excelente palestra. É um orgulho para o Ceará. Tá. Obrigado, professor. Prazer revê-la, viu? Há também aqui comentário no chat da doutora Ana Rosenberg, parabenizando o doutor Aldo, e a doutora Helena também pela brilhante apresentação. Então, nós já estamos chegando perto do fim do horário que a doutora Ana Rosenberg cedeu para a gente na sua sala, muito generosamente. E eu queria, mais uma vez, parabenizar o Aldo Ângelo pelo seu brilhante trabalho, inclusive um trabalho que eu tenho certeza que vai chegar à utilização, né? Eu sinto ele já se encaminhando para influenciar a Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria de Saúde do município, né? E, quer dizer, a gente vê não só uma robustez científica, mas uma aplicabilidade, né? Então, que se caminha para uma boa aplicabilidade. Eu queria, mais uma vez, parabenizar, agradecer em nome da academia e pedir e dizer que, se alguém tiver alguma dúvida, quiser debater posteriormente com o doutor Aldo Ângelo, ele está disposto a isso. Ele é uma pessoa muito acessível e gosta muito de debater fatos e perspectivas do ponto de vista científico. E peço, então, ao nosso vice-presidente, acadêmico Janedson Baiman, para dar as palavras finais de encerramento dessa reunião. Pois muito bem. Quando o acadêmico Henrique Leal fez a apresentação do doutor Ângelo, do doutor Aldo, eu pensei que ele ia apresentar um proctologista, porque ele falou de tanta coisa da proctologia, mas foi muito brilhante sua palestra, sabe? Para nós todos, não cabe nenhuma surpresa, né? Porque nós sabemos do seu talento, da sua sabedoria, da sua inteligência, e ficamos muito agradecidos por você dividi-las conosco. Muito obrigado, Aldo. E certamente não será essa a única oportunidade, muito breve a gente vai se encontrar na academia. Muito obrigado, boa noite, um abraço para você, saúde para todos aí, viu? Você e sua família. Doutor Aldo, pode ativar o som. Desculpa aí. Tá, Janés, muito obrigado aí, à academia, a pessoa da vice-presidência aí, e lhe conhecendo já de outras jornadas, eu sei exatamente a seriedade que é a Academia Cearense de Medicina. Agradecer ao professor Henrique pelo convite, junto com o comitê de seleção, e dizer que essa é a segunda vez que eu participo de um seminário na academia, e é sempre bastante interessante, porque a gente, nessa perspectiva, renova alguns conhecimentos e
e desenvolve várias novas hipóteses que a gente acaba que precisa sempre, né? Então, agradecer a todos nesse sentido. Vamos fazer a foto? Sim. Posicionar aí para a foto, é rápido. Fazer a foto. Sorrisozinho, né? É antigo. Pronto. Beleza. Muito boa noite a todos. Tá, boa noite, hein? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa E a noite. todos. Boa noite. Você. Todos e a todos. Aqui. Boa noite. Tá, boa noite. Boa noite. A presença do Irã, que alegria. Irã! Tudo bom, Joãozinho? Estamos aqui! Aldo, eu queria mandar um abraço para a Noélia, que fomos companheiros nas fase inicial da divulgação dos programas de controle de infecção hospitalar, do qual eu e ela participávamos. Um abraço. Vou encerrar por aqui. Boa noite.